Aproveitando a hype do Nolan, né? Tá todo mundo assistindo aí, revendo a questão toda. Professor, uma questão. Nesse turbulhão todo que a gente está descrevendo, e falta de proposta, e politização da justiça, uma crítica recorrente que, sobretudo, a mídia hegemônica faz é que depois do julgamento do golpe, e a própria o processo da vitória do presidente Lula, o Supremo saiu da caixinha. Você acha que o Supremo vai ter que voltar para a caixinha, vai ter que rever algumas ações, ou você acha que vai ser necessário a presença da Suprema Corte? Não sei só se politicamente, tá, professor, mas do ponto de vista jurídico mesmo, pelos atentados que há contra a Constituição. São várias questões, vamos dizer assim, que balizam essa pergunta que você põe, muito boa, né? E que eu acho que é a pergunta que deriva dessas preocupações que nos estão movendo, né? Qual é vamos dizer, a questão não é saber se André Mendonça está com o Lula ou com o Flávio. A questão é qual o modelo de poder judicial que até André Mendonça, mas o Supremo como um todo, vai estar construindo, e também o TSE, no sentido de que controles democráticos devem incidir sobre esse poder. Quando se trata de investigação criminal, Serrano, né? Quando se trata de regulação de comunicação política, lei Magnitsky, né? A gente sabe que toda... Esse uso de inteligência artificial também, né? A competição eleitoral se sobrepondo a esses interesses, né? Então, qual é o ethos do Supremo, qual é a sua força institucional e quais são os limites democráticos da judicialização em período democrático e em período eleitoral, né? É claro que a energia desencadeada por muitos protagonismos estão quebrando esses lugares originários do exercício do poder político. Por exemplo, uma grande questão que está em causa é a que diz respeito às emendas impositivas, né? Está lá, o ministro Flávio Dino está lá intervindo e está dizendo que quer que isso tenha bases constitucionais de transparência, de não interferência de um poder no outro. Ora, politicamente, a gente construiu a tese de que o orçamento é desenvolvido depois que o Congresso aprova a lei orçamentária pelo Executivo, que é quem realiza política pública, né? Então, política pública não pode ser executada pelo deputado. Política pública não pode ser executada pelo juiz, né? E o orçamento também não pode ser orientado nem pelo deputado, nem pelo juiz. Ele pode sugerir, ele pode propor, de acordo com o programa partidário, mas a escolha dessa função cabe essa coisa. E se exacerbou. Se exacerbou por impulso de dois fatores de desencadeamento. O próprio golpe, porque isso gerou, né, uma intervenção parlamentarista produtora do golpe. O golpe foi parlamentar, foi judiciário, foi midiático. E ali, na configuração do golpe, a manobra parlamentar, leia-se Cunha, não é isso? Para inserir emendas que transformaram a emenda indicativa em emenda impositiva, não é isso? São 50 bilhões, é metade do orçamento de políticas públicas. Quer dizer, isso é incabível. Todo mundo tem que chegar num ajustamento. Alguém tem que desencadear esse processo, né? Por exemplo, no campo da gestão democrática do Estado, me parece que o ministro Dino está assumindo, eu digo no meu artigo, né? Está assumindo um pouco esse papel, né? E ele está valorizando determinadas causas, né? Você está falando? Você escreve literalmente aqui, né? Flávio Dino tem sinalizado interesse em temas relacionados ao fortalecimento institucional do Estado, transparência administrativa, que é o caso das emendas, né? Federalismo e direitos fundamentais. Gilmar Mendes provavelmente continuará exercendo papel relevante em questões de direito constitucional, processo penal, segurança jurídica e mediação institucional, frequentemente influenciando a formação de consensos.
Carmen Lúcia permanece como uma referência em temas eleitorais e de proteção dos direitos fundamentais, além de desempenhar papel importante nas discussões sobre governança e ética do judiciário. Luiz Fux, Dias Toffoli, André Mendonça, Nunes Marques, Cristiano Zanin, na composição atual, faltando a investidura do substituto do ministro Barroso, tendem igualmente a influenciar a evolução jurisprudencial em áreas específicas, sendo frequente a formação de maiorias variáveis, conforme a natureza constitucional de cada caso, mais do que a existência de blocos permanentes. É isso que eu acho, é isso que eu acho. Não estou dizendo que ele não seja impectoris. É muito fatalista também. Se for pelo presidente indicado, então todos os votos da primeira turma serão pró-Lula e todos da segunda turma contra. E o Lula não teria sido preso, não é isso? Sim. Né? Sim, não e foi. E foi. E por eles. Pelos indicados por ele. Pelos indicados por ele. Não, e de uma certa forma, se parar pra pensar, né, professor, é que o pessoal olha muito pra questão do Dark Horse, do Lulinha, que são os temas que a mídia tá falando. O Bolsonaro segue preso em domiciliar, com o Supremo tomando todos os cuidados para que se cumpra a pena, né? Apesar daquelas idiosincrasias que nos fazem apreciar este ou aquele por suas luzes, ou por sua história, sua biografia, pela sua produção intelectual, né? É um Supremo que eu acho, nesse momento, deveria nos orgulhar, tá certo? O duro é fazer a população gostar do Supremo, né? Que esse é o problema. Mas a população. Outro dia eu vi a ministra Carmen Lúcia no talk show dizendo assim: outro dia, no supermercado eu saía e a moça me abordou e disse: mas você é muito parecida com a Carmen Lúcia. Eu posso tirar uma foto com você? Com ela eu não tiraria. Mas eu posso tirar uma foto com você, porque você, eu tô vendo, é muito mais legal do que ela, tá certo? Então, a Carmen Lúcia real, de carne e osso, com a qual ela, por empatia, estava querendo, inclusive, ilustrar o Instagram dela, é a Carmen Lúcia que ela chama de bruxa, né, de maligna, reproduzindo o repertório, né? Porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que construir. E a Folha Democrata faz isso, ela contribui para o repertório. Há pouco eu via a fala do nosso companheiro jornalista que há pouco você entrevistava. O Paulo. E ele, exato, e ele chamando a atenção para essa necessidade de uma leitura vamos dizer assim, pelas gretas dos dados, né? Que não é aquilo que à primeira vista parece indicar uma tendência ou um destino, né? Não é determinístico. Por isso que eu falei, né? É mais complexo do que poder simplificar assim de uma maneira caricatural, né? É óbvio que de minha parte, por exemplo, sempre vou olhar com um redutor de significação aquilo que certos ministros fazem, enquanto que vou ler com atenção o que outros fazem, porque extraio dali referenciais para poder construir, né, parâmetros, aí sim, né, para no diálogo social, né? Nós temos instrumentos democráticos para isso, tem concertações, por exemplo, li agora que, por mediação do ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula e Alcolumbre sentaram para tentar trabalhar politicamente e eleitoralmente, evidentemente, né, certas mediações, né? Isso se faz no privado, né, que fruto das alianças e das aproximações biográficas. Mas isso pode ser feito no institucional. A Constituição prevê, né, que os poderes podem estabelecer concertações sobre como construir determinados elementos de sustentação das políticas públicas e dos fundamentos do direito constitucional. Por exemplo, sobre emendas, sobre quais são os limites constitucionais
da atuação de um Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, os grandes juristas têm dito, né, que ser contra-majoritário é uma atribuição histórica e filosófica de uma Suprema Corte. Ser contra-majoritário. Mesmo que não seja um poder elegível, né? Mas é um poder inscrito em biografias, né? em construção, né, de identidade. Né? Agora, o juiz, inclusive, tem uma capacidade enorme de traduzir em termos regulatórios, e agora com essas funções vinculantes de repercussão geral, né, os fundamentos de moderação das teses difíceis. Né? Por exemplo, na pauta do Supremo, está lá discutir se Lei Maria da Penha pode ser aplicada ou não em casos que não são apenas os de violência doméstica. Está lá para discutir a questão da plataformização, qual é a responsabilidade do tomador dos serviços. Né? Então, você pode discutir essas questões. O que você não pode ser é ativista, é se colocar no lugar do sujeito titulável para produzir a iniciativa e a maneira de realizar esses fundamentos que estão escritos nos programas partidários, nos programas eleitorais que foram sufragados nas eleições, né? E no debate institucional. Né? Eu acho que isso precisa ser construído. Os pactos, e os pactos não são arranjos, não são combinações, não são conspirações. Os pactos são construídos de forma constitucional em mesa republicana. Né? Por exemplo, a reforma do judiciário saiu de um pacto republicano, né, que tornou possível modificar competências, definir limites. Né? Então, eu acho que é isso que nós precisaríamos ter em mente. Né? Eu não vou cobrar isso do eleitor médio, mas a sociedade tem suas mediações intelectuais, interpretativas, né? E aí não dá para cobrar isso sequer, né, professor? Não dá para cobrar isso sequer da própria imprensa, né? A imprensa não vai fazer essa análise jurídica. Não vai fazer, porque ela também é mobilizada por um jogo de alianças e de interesses, não é isso? Por isso que é fundamental ouvir vozes como a sua, muitas vezes. O pessoal tá aqui falando, como assim? O André Mendonça vai mudar? Às vezes muda, a gente não sabe. É o juiz Blackmun. Ou o juiz o Barroso. O Barroso apoiou a Lava Jato, apoiou causas LGBTQIAPN+. E foi vítima do golpe. Porque são as várias incidências, né, que às vezes armam aquilo que a gente chama de tempestade perfeita. Isso aí dá no golpe. Ou às vezes arranjos setoriais, né? Mas eu acho que claro que o eleitor precisa ser mobilizado para mudar o perfil das figuras públicas, né? Porque tudo isso é articulado, né? Você indica um ministro, por exemplo, há pouco tempo o Senado rejeitou a indicação do indicado para o Supremo, né? Nos Estados Unidos, agora que o embaixador americano foi aprovado pelo Senado. O Senado estava alegando demora do Brasil, mas sequer o Trump estava alegando demora do Brasil para dar o agreement, mas sequer o Senado havia aprovado a indicação. Ou seja, mais uma vez, violando as regras do direito internacional. No caso, as que estão incluídas no Tratado de Viena sobre sistema diplomático, né? Que é um processo lento, secreto, não pode ser publicizado, não pode ser alvo de alarde, tem que ser construído diplomaticamente, né? Então, você vê, mas aquele presidente diz que a régua dele do modelo do direito internacional é a moralidade dele, não é isso? A moralidade dele
bem controvertida, né? Uhum. Então, eu acho que essa é a grande questão que a gente devia mencionar, né? Por exemplo, Uhum. nesse perfil que o ministro Mendonça vem traçando, né? Aham. Ele autorizou abrir inquérito em relação ao filho do presidente Lula. Lula, mas autorizou também discutir a Hum. trama do filme lá, né? Do Dark As, Horse, né? as duas coisas vão repercutir nas campanhas. As campanhas têm que ser o suficientemente preparadas para lidar com isso, porque todo dia isso vai acontecer, todo dia, né? Uhum. Inclusive, vai ter pressão sobre Ministério Público, sobre meios de comunicação, para incidir na pauta das questões criminalizáveis, né? Eu Uhum. mesmo acabei de mencionar uma, né? Vamos ver a questão da Covid, né? Uhum. Não porque isso a campanha me propõe, porque eu fiquei horrorizado com a fala da cientista que diz que são 2 milhões de mortos. Sim. 2 milhões de mortos, quer dizer, não dá para a gente diluir isso numa cifra estatística. Isso é uma tragédia. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista e independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!